Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos dar seguimento aqui à nossa série de questões comentadas e o tema de hoje é direitos políticos. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem o like, coloquem nos comentários dúvidas, sugestões também, tá pessoal? Isso ajuda a gente a trazer mais e mais conteúdos para vocês desse tipo, tá pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Questão 1, Banca FGV 2023, CGE Santa Catarina. João, filiado ao partido Alfa, foi eleito deputado federal. Logo após a proclamação dos eleitos, tomou conhecimento que Alfa não alcançara a denominada cláusula de desempenho, prevista na Constituição da República de 1988. Preocupado com este fato, consultou um advogado a respeito da possibilidade de, após a sua posse, se desligar de Alfa e se filiar a outro partido político que tenha atingido então a cláusula de desempenho, mas preservando o mandato obtido. O advogado respondeu corretamente que o objetivo alvitrado por João, né? Então, antes da gente passar para as nossas alternativas da questão, é interessante a gente saber o que é cláusula de desempenho. Bom, a cláusula de desempenho vai estar lá no artigo 17, parágrafo 3º da nossa Constituição. E o que seria então essa cláusula de desempenho? Ela se refere a uma exigência de desempenho eleitoral para que os partidos políticos eles tenham acesso a recursos do fundo partidário e tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, né? Então, aqui vamos ter o fundo partidário e também, né, propaganda eleitoral. E o que diz lá o artigo 17, parágrafo 3º da nossa Constituição? O artigo 17 vai dizer que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. A gente tem lá no parágrafo 3º que vai dizer o seguinte: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente. Então, aqui já diz, né, fundo partidário e também a questão do rádio e televisão, propaganda eleitoral. Aí, acerca do parágrafo 3º, vamos ter o inciso 1. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, a hipótese primeira, aqui que a gente tem, eu vou até colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui. Então, uma das hipóteses que a gente tem para alcançar, né, o partido alcançar essa cláusula de desempenho, deixa eu colocar aqui, cláusula de desempenho, vai ser o quê? Que nas eleições para a Câmara dos Deputados, ele tenha no mínimo 3%, deixa eu arrumar aqui, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, esses 3% eles vão ser distribuídos em pelo menos 1/3, tá? 1/3 das unidades da federação, né? Que são os estados brasileiros, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, em cada uma dessas unidades federativas, a gente precisa ter 2% dos votos válidos, tá? Vamos colocar aqui, votos válidos, tá? Então, qual que é o primeiro requisito? É que nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos que são distribuídos em 1/3 das unidades federativas, né, as unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas, tá? Em cada uma delas das unidades da federação.
Essa é a primeira hipótese, tá? Ou também a gente tem a segunda hipótese, que seria, deixa eu colocar aqui no finalzinho, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais. 15 deputados federais, tá? 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades federativas, né? Na unidade da federação. Então a gente tem esses dois requisitos, ou pode ser um ou o outro, né? Deixa eu colocar aqui, ou esse, tá? Então a gente vai ter o seguinte, a cláusula de desempenho, ou para ter essa questão do fundo partidário, né, para alcançar o fundo partidário e também ter tempo de propaganda eleitoral em rádio e televisão, vamos ter que, ou neste caso, obtenham nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, tá? Ou, lembrem-se muito bem que não é e, é ou é um, ou é outro, ou que tenha 15 deputados federais, né? Que tenha elegido ao menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, tá, pessoal? Então, dito isso, a gente pode ter uma noção geral do que seria a cláusula de desempenho. Agora, o que acontece? Na nossa questão, está perguntando aqui se, neste caso, o João, que ele é filiado, ele é filiado ao partido político Alfa, e ele foi eleito, né, o João. Só que o que acontece? O partido político ele não conseguiu alcançar a cláusula de desempenho. E aqui pergunta se ele pode passar para outro partido, né? Ele pode se desligar do partido Alfa e então se filiar a outro partido que tenha atingido essa cláusula de desempenho. Ele pode fazer isso? O artigo 17, parágrafo 5º da nossa Constituição, vai dizer o seguinte: ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos lá no parágrafo 3º, que é o que a gente acabou de discutir, que é isso aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, parágrafo 3º do artigo 17 da nossa Constituição, os que não preencher esses requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17, neste caso, é assegurado o mandato e facultado a filiação, sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e não de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, tá, pessoal? Então, dito isso, né, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Então, a letra A é amparado pela ordem constitucional, né? Essa mudança de partido aqui do João, ela é amparada pela ordem constitucional? Sim, né? Então aqui a gente já tem uma parte da resposta correta, né? É amparado pela ordem constitucional, porque a gente já viu lá no artigo 17, parágrafo 5º. Mas a nova filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Também está correto, né? A gente acabou de ver isso no artigo 17, parágrafo 5º da nossa Constituição. Então, aqui a gente já tem a nossa assertiva correta. Vamos analisar as próximas assertivas. Não é amparado pela ordem constitucional, né? Aqui a gente já tem um erro, que a gente viu que é amparado pela ordem constitucional, salvo se o não atingimento da cláusula de desempenho configurar justa causa prevista em lei, o que permitirá o desligamento independente da aquiescência de alfa, né? Então a gente viu que neste caso é amparado e ele pode sim sair do seu partido e se filiar a outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, tá, pessoal? Então está toda errada nessa questão. Alternativa C é amparado pela ordem constitucional desde que haja anuência de alfa e a nova filiação será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Está correto, porque é amparado pela Constituição, desde que haja anuência de alfa. Né? Não é necessário que haja aqui a anuência do partido para que, no caso aqui da nossa questão, que João ele
seja desfiliado, né? Saia, peça desligamento do partido alfa, né? Então não há anuência do partido. E a nova filiação não será, tá? Não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Alternativa D, não é amparado pela ordem constitucional, a gente já viu o que é, pois nas eleições proporcionais, também não tem nada disso, o mandato é outorgado ao partido, né? Não ao candidato eleito, também tá toda errada, né? E a última letra E, não é amparado pela ordem constitucional, que também já está errado, pois o não atingimento da cláusula de desempenho somente produz efeitos em relação ao funcionamento parlamentar de cada casa legislativa, né? Não tem falando nada sobre essa questão, tá? Aqui na nossa Constituição. Então, só revisando a questão número 1, o gabarito é a letra A, tá, pessoal? Bom, questão 2, Banca FCC 2023, TRT, 18ª Região Goiás. Bom, considere 1. Altair, brasileiro naturalizado, 47 anos de idade. 2. Carla, brasileira nata, 30 anos de idade. E 3. Zico, brasileiro nato, 40 anos de idade. De acordo com a Constituição Federal, com base apenas nas informações, apenas nas informações fornecidas, sendo as demais condições de elegibilidade atendidas, é possível a candidatura ao cargo de presidente da República de... Então, primeiramente, a gente tem que saber quais são as condições para que uma pessoa ela possa se candidatar ao cargo da presidência da República. A gente tem que lembrar, primeiramente, no mnemônico do mp3.com, lá do artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. Por quê? Porque a gente tem que analisar, primeiramente, se o cargo de presidente ele é de brasileiro, ele é privativo de brasileiro nato ou pode também brasileiro naturalizado. Neste caso, lembrando aqui do nosso mnemônico, a gente já percebe que o cargo de presidente da República ele vai ser privativo de brasileiro nato, tá? Privativo de brasileiro nato. Por quê? Olhando aqui no nosso mnemônico, a gente tem o M, vai ser de ministros do STF, tá? Ministros do STF. P3 vai ser relativo a 3 presidentes, que vai ser o presidente da República e o seu vice, né? Que a gente já tem aqui a nossa resposta da questão, que vai ser brasileiro nato. Depois a gente tem presidente da Câmara dos Deputados. Depois a gente tem presidente do Senado Federal. O C, ele vai fazer relação com carreiras diplomáticas, tá? Carreiras diplomáticas. O O vai ser oficial das Forças Armadas, oficial das Forças Armadas. E o M vai ser de ministro de Estado da Defesa, tá? Ministro de Estado da Defesa. Somente esse ministro de Estado que vai ser brasileiro nato, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei aqui uma estrelinha aqui, um asterisco para vocês lembrarem que somente ministro de Estado da Defesa, ele vai ser, no caso, cargo para privativo de brasileiro nato, tá? Então, aqui a gente tem essa questão, se é necessário ser nato ou pode ser naturalizado para ser presidente da República. Então, só acerca dessa informação, a gente já risca aqui que Altair, ele já não pode concorrer ao cargo de presidente da República, porque ele é brasileiro naturalizado, tá? E conforme a nossa Constituição, não pode ser brasileiro naturalizado. Outro requisito que a gente tem que analisar aqui é a questão da idade, né? O que a nossa questão coloca. 47 anos aqui, né? 30, 40. Por quê? Porque na questão fala que as demais condições de elegibilidade, elas já estão atendidas. Então, o que a gente tem que analisar agora são as idades. Para analisar as idades, a gente vai fazer o uso do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, inciso 6, tá? Inciso 6. O inciso 6, ele vai falar sobre a idade mínima para exercer determinados cargos, né? Para concorrer a determinados cargos políticos. A gente vai ter lá, começando por baixo, 18 anos. Quem que pode concorrer, né? A qual cargo uma pessoa de 18 anos pode concorrer?
a vereador. Vereador. Depois, a gente vai pular e vai ter 21 anos. Quando se tem 21 anos, pode concorrer a quais cargos, né? Aqui, então, acrescenta prefeito, e vice. Vamos ter deputados. Neste caso, vamos ter deputados federais, estadual e também distrital. Também vamos ter aqui, neste caso, o juiz de paz, tá? Juiz de paz. Então, com 21 anos, prefeito, vice-prefeito, deputados federais, estaduais, distrital e também juiz de paz. Depois a gente tem 30 anos. 30 anos. Bom, então com 30 anos vamos ter para governador, o vice, né, também, de estados, ou do Distrito Federal. E com 35 anos, vamos ter para presidente, e vice da República e também senadores, tá? Então vamos lá, né? Recapitulando. 18 anos vamos ter para vereador, 21 prefeito ou vice-prefeito, deputados federais, estaduais, distrital e também juiz de paz. Com 30 anos vamos ter governador ou então vice-governador de estados e Distrito Federal. E com 35 anos, a idade plena, no qual você pode exercer todos os cargos, né? Você pode concorrer a todos os cargos. Vamos ter para presidente e vice-presidente da República e também senadores, tá? Então aqui, neste caso, né, na nossa questão, 35 anos é a idade para que possa concorrer à presidência da República. E quem aqui no nosso exemplo tem 35 anos e é brasileiro nato? Neste caso, a gente tem Carla, que é brasileira nata, porém, ela tem 30 anos, tá? 30 anos, ela só pode concorrer para governador, vice de estados de Distrito Federal, ou prefeito, vice, deputados, ou juiz de paz e também vereador. Não pode para presidente, tá, pessoal? Nem senador. Neste caso, só Zico, que é brasileiro nato e tem 40 anos, que ele preenche aqui todos os requisitos que ele possa, então, se candidatar ao cargo de presidente da República, tá? Então, vamos analisar as nossas alternativas. Altair apenas, Carla e Zico, né? Carla não, Altair não, Carla também não. Zico apenas, é isso aqui. O nosso gabarito, letra D. E a última, Altair não. Então, pessoal, a número 2, o nosso gabarito é letra D. Seguindo, questão 3, Banca FGV, 2023, Receita Federal. Maria, servidora pública ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo da União, almejava concorrer a um cargo eletivo nas próximas eleições municipais. Antes, porém, buscou-se inteirar dos efeitos que a posse no cargo eletivo municipal acarretaria em relação ao seu cargo efetivo, tendo concluído corretamente que, em se tratando de cargo eletivo, então, antes da gente passar aqui para as nossas alternativas, é necessário a gente falar um pouco sobre o artigo 38 da Constituição Federal, que vai falar sobre essa situação. Bom, então vamos passar aqui para um slide para a gente fazer um esquema acerca desse artigo, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui, né, artigo 38 da Constituição, que ele vai dizer o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1.
tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe aqui facultado optar pela sua remuneração. E 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada então a norma do inciso anterior. Neste caso, então, vamos fazer um esquema sobre todas essas regras para ficar mais fácil da gente observar essa questão. A gente tem aqui que servidor público, né? Servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, caso ele se eleja, né? Mandato eletivo. Deixa eu arrumar aqui. Mandato eletivo. Então vamos ter 3 situações. A primeira delas vai falar sobre o mandato federal, estadual e também distrital. Então, quando houver um mandato federal, estadual ou distrital, neste caso, a regra, né, a gente tem que é afastado do cargo. Então, ele é afastado, tá? Do cargo, emprego ou função, tá? Depois vamos ter outra situação, que é o mandato de prefeito, tá? Mandato de prefeito. Aqui vamos ter a seguinte situação: você será afastado, né? O funcionário, o servidor público será afastado. Deixa eu arrumar aqui. Afastado do cargo, emprego ou função, só o que acontece? Neste caso, será facultado optar pela remuneração, né? Facultado optar pela remuneração. Então, para prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, e nesse caso será facultado optar pela remuneração, tá? Deixa eu colocar aqui. Optar pela remuneração. Será facultado optar pela remuneração de, no caso, prefeito ou do serviço público que a pessoa está fazendo, né? O seu cargo, emprego ou função, tá? Então, ela vai poder optar por um ou outro, tá? No caso, não pode juntar, tá, pessoal? Ou é um ou é outro, né? Você vai estar facultado de optar pela sua remuneração. E nesse caso, você vai estar afastado, tá? Já vamos ter uma outra situação, que é a situação do mandato para vereador. Mandato para vereador. Neste caso, se existir compatibilidade de horário, se existir uma compatibilidade de horário, ele vai receber ambos, tá? Receber ambos.
Vai receber ambos. Tanto do cargo, emprego ou função, como também de vereador, tá? Aqui sim pode existir, né, a junção das duas remunerações. Só que se atentem a isso, tá, pessoal? Então, se atentem na questão da compatibilidade, tá? Da compatibilidade de horário. Se existir compatibilidade de horário, recebe ambos, tá? Então, a gente vai para outra situação de vereador, né? A gente viu aqui na questão de compatibilidade de horário. Então, se não tiver compatibilidade, o que acontece? Vai ser facultado optar pela remuneração. Tá? Então, neste caso, deixa eu marcar aqui. Se não houver compatibilidade, então vai estar facultado optar pela remuneração de vereador ou então do cargo, emprego ou função. Tá? Então, essa daqui é a regra do artigo 38 da nossa Constituição. Né? No caso, servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, vão aplicar as seguintes disposições. Tá? Se o mandato ele for federal, estadual ou então distrital, ele será afastado do cargo, emprego ou função. Se o mandato ele for para prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, e neste caso será então facultado a ele optar pela remuneração de prefeito ou então do seu cargo, emprego ou função. Já o mandato de vereador vai ter duas situações. A primeira situação é quando existe a compatibilidade de horários entre vereador e a sua função, emprego ou cargo. Neste caso, você vai receber ambas as remunerações, tanto do seu cargo quanto a do seu mandato eletivo. Já se não houver uma compatibilidade de horários, então você terá que escolher entre uma remuneração de vereador ou a remuneração do seu cargo, né? Então ficará facultado optar pela remuneração. Então, pessoal, dito isso, vamos voltar aqui para a questão para analisar as alternativas. Antes de Maria concorrer ao cargo eletivo, né, ela buscou se inteirar dos efeitos que a posse do cargo eletivo municipal acarretaria em sua relação com o cargo efetivo, tendo concluído corretamente que, em se tratando de cargo eletivo do Poder Executivo Municipal. Poder Executivo Municipal é prefeito, tá? Poder Executivo Municipal é prefeito. Então, a norma para prefeito é que ela será afastada, tá? Que ela será afastada e poderá, então, optar pela remuneração. Então, aqui a gente tem, não será afastada do cargo efetivo, né? Então, aqui já está errada a alternativa A. E continuará a receber a remuneração correspondente a este último ao seu cargo, né? Neste caso, aqui ela pode optar entre a remuneração de prefeito ou então a remuneração do seu cargo, tá, pessoal? Seguindo, vamos ter a letra B, Poder Executivo Municipal, né? Também aqui fala sobre prefeito. Será afastada do cargo efetivo e não poderá optar pela remuneração correspondente, né? Esse não aqui deixou a nossa alternativa B incorreta, né? Então, o prefeito, né, quando é prefeito, pode sim, neste caso, optar pela remuneração correspondente a este último, né, no cargo ou então de prefeito, e neste caso será afastado do seu cargo efetivo, tá? Letra C, Poder Legislativo Municipal, né? Aqui a gente vai ter a ideia de vereador, tá? Vereador, Poder Legislativo Municipal, vereador.
será afastado do cargo efetivo, né, já está errado aqui, não podendo optar pela remuneração correspondente. Bom, neste caso, só será afastado do cargo, né, se não houver compatibilidade de horário, tá? Se não houver compatibilidade de horário. E neste caso, é facultado optar pela remuneração ou de vereador ou então do cargo efetivo, tá, pessoal? Seguindo, letra D. Poder Legislativo Municipal, vereador também, né? Será sempre afastada do cargo efetivo, né? Não, né? Esse sempre aqui, a gente viu que existe a possibilidade, se houver compatibilidade de horário, ela não será afastada do seu cargo efetivo, tá? Então poderá conciliar os dois, inclusive receber a remuneração dos dois quando existir a compatibilidade de horário. O restante da alternativa, mas pode optar pela remuneração, tá? Optar, né, só se ela for afastada. E a letra E, Poder Executivo ou Poder Legislativo Municipal, né, prefeito ou então vereador. Neste último caso, fazendo referência aqui ao Poder Legislativo Municipal, caso se não houver compatibilidade de horários, será afastada do cargo efetivo, mas pode optar pela remuneração. Né? Está corretíssimo aqui a nossa alternativa aí. Poder Executivo, né, prefeito ou Poder Legislativo Municipal, neste último caso, se não houver compatibilidade de horários, será afastado do cargo efetivo, só que pode aqui optar pela remuneração entre vereador ou então do cargo efetivo, tá? Então, gabarito, letra E da nossa questão 3, tá, pessoal? E. Questão 4, Banca FCC, 2023, TRT, Goiás. Jacinto foi eleito em 2020 prefeito do município X, estando em seu primeiro mandato, sem que, em 2022, sua esposa, sua esposa, Eleonora, ganhou pela primeira vez as eleições para governadora do estado XY, tá? Então a esposa do cara ganhou para governadora do estado XY, que engloba, é claro, o município X. Nas eleições de 2024, Jacinto, então, ele pretende tentar a reeleição. De acordo com a Constituição Federal, com base apenas nas informações que foram fornecidas e considerando que as demais condições de elegibilidade foram atendidas, Jacinto, no caso, ele pode fazer o quê? Então, essa situação ela vai estar elencada lá no artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição, que vai falar o seguinte: são inelegíveis no território de jurisdição do titular. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, tá? Lembrem-se bem, segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal e de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo, e aqui vem uma exceção, se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, aqui analisando a nossa questão novamente, com base aqui na leitura do artigo 14, parágrafo 7º, a gente tem que Jacinto, ele foi eleito em 2020 para prefeito do município X, estando em seu primeiro mandato, sendo que em 2022 a sua esposa, Eleonora, ela ganhou pela primeira vez para governadora, tá? Para governadora do estado XY. Neste caso, aqui, ó, vamos analisar. A esposa de Jacinto, a Eleonora, ela só teria uma inelegibilidade se ela fosse se candidatar para vereadora do município X, que é onde existe aqui a jurisdição do titular, que é o prefeito, tá? Então ela só não poderia para vereadora. No caso, ela pode sim para governadora, porque está acima da jurisdição do município X, tá? Então, ela ganhou para governadora do estado, só que, no caso, o estado, ele engloba o município X. Então, o que acontece? Em tese, né, em regra,
melhor dizendo, Jacinto, ele estaria inelegível, tá? Ele estaria inelegível. Só o que acontece? Essa é a exceção que traz aqui o artigo 14, parágrafo 7º. Só o que acontece? Ele já era prefeito e vai concorrer à reeleição. Ele já era prefeito e vai concorrer à reeleição. Então, por isso, esta regra da inelegibilidade reflexa, ela não vai alcançar Jacinto, tá? Não vai alcançar Jacinto, porque ele vai concorrer à sua reeleição. Como diz aqui, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, por isso que não alcança Jacinto, tá? Então, a gente tendo isso em mente, vamos aqui analisar as nossas alternativas. Então, Jacinto, ele poderá se candidatar como pretende, pois não é inelegível para prefeito, no território de jurisdição do governador, o seu cônjuge, independentemente de ser candidato à reeleição. Bom, essa alternativa, ela começa correta, né? Poderá se candidatar como pretende, pois não é inelegível para prefeito. Aí, a partir daqui, né? A partir daqui, começa aqui a ficar errado, porque fala no território de jurisdição do governador, o seu cônjuge, independentemente, tá? Independentemente de ser candidato à reeleição. Não. Neste caso, o que acontece? Ele só poderá concorrer à reeleição, porque, né, no caso, ele já era prefeito. Então, ele só pode se candidatar a prefeito porque ele já era prefeito. Então, está concorrendo à reeleição. Se ele não fosse prefeito, ele não poderia se candidatar aqui, tá? Então, este é o erro da nossa alternativa A. Letra B, não poderá se candidatar como pretende, né? A gente viu que ele pode aqui com a regra da nossa Constituição, pois é cônjuge da governadora do estado que engloba o município X, tá? Essa regra até está correta, porém ele já era prefeito, tá? Ele não está concorrendo pela primeira vez, ele está concorrendo para a reeleição, tá? Letra C, poderá se candidatar como pretende apenas se renunciar ao cargo de prefeito 6 meses antes do pleito, né? Neste caso, né, não existe aqui essa regra, né, na nossa Constituição, porém, né, isso daqui que ele está citando nessa letra é a questão da desincompatibilização. Só que a desincompatibilização ela só é requerida quando você vai concorrer a outro cargo. Então, ele é prefeito e quer concorrer ao cargo de governador, vamos dizer. Aí ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito, né? Ele é prefeito e quer concorrer a, vamos colocar aí, senador, né? Então, ele vai se desincompatibilizar. Isso só acontece com os ocupantes do chefe do Poder Executivo, na esfera municipal, que é o prefeito, na esfera estadual, que é o governador, e na esfera federal, que é o presidente da República, tá? Desincompatibilização, ela só acontece com os chefes do Poder Executivo, tá, pessoal? Seguindo, a gente tem a letra D. Poderá se candidatar como pretende, pois já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, né? Essa nossa alternativa aqui está corretíssima. Ele poderá se candidatar como pretende, pois já é titular do mandato eletivo, prefeito e candidato à reeleição. A alternativa E, não poderá se candidatar como pretende, né? Já está errado aqui, salvo se Eleonora renunciar ao seu mandato de governadora até 6 meses antes do pleito, né? Então, ele mistura tudo aqui, as regras, né? 6 meses antes do pleito, Eleonora renunciar, né? Isso aqui não existe essa regra, tá, pessoal? Então, está errada a nossa alternativa aí. Então, gabarito da questão número 4 é a letra D. Questão 5, Banca FCC 2023, TRE, 18ª região. Lucas, nas eleições de 2020, quando tinha 24 anos de idade, foi eleito vereador. Em um certo município brasileiro. E nas eleições de 2024, almeja ser candidato a presidente da República. Nessa situação hipotética, de acordo com a Constituição Federal e com base apenas nas informações aqui fornecidas, com relação à sua candidatura ao cargo de presidente da República em 2024, Lucas. Bom, se é para analisar somente as informações que foram fornecidas,
a gente aqui tem que Lucas, nas eleições de 2020, tinha 24 anos, né? Então a gente vai analisar a idade, tá? A idade. Então, quando tinha 24 anos de idade. Se ele tinha 24 anos em 2020, neste caso, quando ele for concorrer às eleições de 2024, ele terá mais 4 anos, né? 24. Então, ele terá 28 anos, tá, pessoal? Almeja ser candidato a presidente da República. Neste caso, para a gente analisar a questão da idade, vai estar lá no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição, inciso 6, que vai dizer, né, sobre as condições de elegibilidade e a idade mínima para cada cargo eletivo. Neste caso, a gente viu, né, algumas questões atrás sobre as idades mínimas. E a gente viu que para presidente ou vice-presidente da República é necessário ter 35 anos, tá, pessoal? 35 anos de idade. E o que acontece? Lucas, em 2024, ele vai ter 28. Então, ele não pode se candidatar a presidente da República. Por quê? Porque ele não atende a um dos requisitos de condição de elegibilidade, tá? Dito isso, vamos analisar as nossas alternativas. Poderá se candidatar desde que renuncie ao mandato de vereador até 4 meses antes do pleito, né? Então, tá tudo errado aqui, né, pessoal? Tudo errado. Ele não poderá se candidatar. Poderá se candidatar desde que renuncie ao mandato até 6 meses antes. Também não, né? Ele meio que mesclou aqui a ideia de desincompatibilização, né, com o cargo aqui do legislativo, né? O que não existe, né? Letra C. Não poderá se candidatar a outro cargo, pois não pode renunciar ao mandato de vereador, devendo cumpri-lo até o final, né? Não existe essa regra aqui, né, pessoal? Não existe essa regra aqui. Letra D. Não poderá se candidatar por não preencher condição de elegibilidade exigida para tanto, né? O que a gente conversou agorinha, né? Ele não vai preencher uma das condições de elegibilidade que são colocadas aqui na nossa Constituição, que a gente falou lá do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6 da nossa Constituição. Porque o requisito para você se candidatar a presidente, né, poder se candidatar a presidente da República, é de 35 anos de idade, tá? Lembrem-se que existem outros requisitos, tá? Como a gente já falou anteriormente, que um dos requisitos é ser brasileiro nato, tá? Esse daqui é só um dos, né? Porque a nossa questão, ela pede assim, com base apenas, tá? Com base apenas nas informações aqui fornecidas. Então, o que ele forneceu é a idade, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima da idade. Então, o gabarito da nossa questão 5 aqui é a letra D, tá? E a letra E poderá se candidatar, também está errado, independentemente de renunciar ao mandato de vereador, pois preenche todas as condições de elegibilidade exigidas. Um ponto interessante aqui nessa nossa alternativa aí aqui é que se ele tivesse 35 anos de idade, ele poderia sim se candidatar independentemente de renunciar, tá, pessoal? Então não é necessário a renúncia. Como a gente falou anteriormente, a desincompatibilização só vai alcançar os chefes do poder executivo, tá? Prefeito, governador e presidente, tá? Se um vereador ele quiser sim se candidatar a presidente da República, ele não precisa renunciar ao seu cargo, tá? Ele não precisa renunciar ao seu cargo. Então, só revisando, o gabarito da questão 5 é letra D, tá? Questão 6, banca FGV 2023 MPSP. Maria, filha da governadora do estado Alfa, pretendia iniciar a sua carreira política na próxima eleição municipal, com o propósito de verificar a existência de algum óbice à realização desse objetivo, consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado que, com abstração dos demais requisitos exigidos. Então, Maria, filha da governadora.
Neste caso, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar aqui em inelegibilidades reflexas, né, que a gente já até falou um pouco, né, hoje, lá no artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição, que vai dizer que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território ou do Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro de 6 meses antes do pleito, tá? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, dito isso, vamos analisar aqui as alternativas da questão 6. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, a governadora, ela não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo na eleição municipal, independentemente da localização do município. Bom, ela não poderá concorrer a nenhum cargo, né? A qualquer cargo eletivo de eleição municipal. Até aqui está certo, né? Ela não pode concorrer a qualquer cargo na eleição municipal. Só que no finalzinho vai falar independentemente da localização do município. A gente tem aqui que a mãe de Maria, ela é governadora do estado Alfa, tá? Do estado Alfa. Então, se Maria ela quisesse concorrer a um cargo eletivo de eleição, na eleição municipal de um estado diferente do estado Alfa, ela poderia. Porque a jurisdição do governador é somente no estado no qual ele é governador. Ele não vai ter a sua jurisdição em outro estado. Lá é outro governador, tá, pessoal? Então, isso aqui fez com que essa alternativa ela ficasse errada, independentemente da localização. Se ela quisesse ir para outro estado, ela poderia, e sim, ela poderia concorrer lá ao cargo eletivo da eleição municipal do outro estado, tá? Então, independentemente da localização do município, né? Então, está errado aqui. Letra B. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer à eleição a cargos eletivos de municípios situados no território do estado Alfa. Bom, isso é totalmente o contrário, quer dizer, do que estava ali na letra A, né? Então isso está totalmente correto, não é o que a gente conversou ali na alternativa A. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, né, que é a governadora do estado Alfa, ela apenas, tá, pessoal? Ela apenas não poderá concorrer na eleição a cargos eletivos de municípios situados no território do estado Alfa. Se ela quiser ir para outro estado e concorrer às eleições de outro estado, né, nos municípios dos outros estados, ela está beleza, a ineligibilidade não alcança ela neste caso, tá? Vamos analisar aqui essas outras alternativas. Letra C. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer a cargos eletivos de chefia do Poder Executivo Municipal. Não, porque também alcança os vereadores, né? Também ocupa os vereadores, deputados estaduais, tá? Então, ocupa ali vários outros cargos, não é somente a chefia, não é só o prefeito, né? Os prefeitos de determinados municípios que estão no estado Alfa também vão alcançar aí os postos de legislativo do estado também, tá, pessoal? Letra D. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela está com os direitos políticos suspensos até o fim do respectivo mandato. Olha, pessoal, essa daqui, ela extrapolou um pouco, né? Não tem na menor possibilidade dela estar com os direitos políticos suspensos, né? Para acontecer a suspensão dos direitos políticos, existe um rol na nossa Constituição que vai tratar ali de situações pontuais no qual poderá existir a perda ou a suspensão, tá, dos direitos políticos, né? Não é por causa de um parente ocupar aqui um cargo eletivo, tá? Então, está totalmente errada a letra D. A letra E, caso esteja no pleno exercício dos direitos políticos, ela pode concorrer em qualquer eleição municipal, o que está errado, né? Ela não poderá concorrer em nenhuma eleição municipal do estado
alfa, tá? Seja por cargo de chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito ou vice-prefeito, ou então para, no caso, membros do Poder Legislativo Municipal, tá, pessoal? Então, revisando, questão 6, gabarito, letra B, tá? Bom, questão 7, banca FGV 2023, PGM Niterói. João, cidadão muito engajado politicamente, foi condenado em sentença transitada em julgado. A pena de detenção substituída por pena restritiva de direitos, por ter praticado um crime contra o patrimônio. Enquanto a pena restritiva de direitos produzia efeitos, João ajuizou ação popular em defesa do meio ambiente. Isso em razão de um loteamento clandestino que fora criado em uma área de preservação ambiental de caráter permanente. Para a surpresa de João, o processo ele foi extinto sem resolução do mérito, sob o argumento de que os seus direitos políticos estavam suspensos em razão dos efeitos produzidos pela condenação criminal. À luz da ordem constitucional, é correto afirmar que a extinção do processo nas circunstâncias indicadas foi. Bom, primeiramente a gente tem que analisar aqui que a ação popular, um dos requisitos, né, da ação popular é você ser cidadão, tá? Cidadão. E para ser cidadão, você tem que estar ali alistado eleitoralmente falando, tá? Eleitoralmente. Neste caso, para você estar alistado eleitoralmente, você tem que estar em dia, né, com todas as suas obrigações. E neste caso aqui em tela, o João, ele sofreu uma condenação, né? E a sentença ela já foi transitada em julgado. E neste caso é uma pena restritiva de direitos. E o que acontece? Neste caso, os seus direitos políticos, eles são suspensos até o fim dos efeitos dessa pena restritiva de direitos. Quando, né, se extinguir aqui essa pena restritiva de direitos, os seus direitos políticos eles estão reestabelecidos. Mas até lá, eles vão ficar suspensos. Então, como diz aqui na nossa questão, fala que por ter praticado um crime contra o patrimônio. Então, enquanto a pena restritiva de direitos, ela produzia efeitos, tá? Então, não acabou a pena. Ela ainda está produzindo efeitos. João ajuizou a ação popular, o que não poderia. Ele não tem um requisito necessário para a propositura de ação popular, que é ser cidadão, porque os seus direitos políticos estão suspensos, tá, pessoal? Então, à luz da ordem constitucional, é correto afirmar que a extinção do processo nas circunstâncias indicadas foi certa, pois enquanto a pena restritiva de direitos produzir efeitos, os direitos políticos eles estarão suspensos. Não? A gente já achou aqui a nossa alternativa correta. É o que a gente acabou de falar. Enquanto a pena restritiva de direitos produzir efeitos, os direitos políticos estarão suspensos. Vamos dar uma olhadinha nas próximas alternativas. Letra B, errado, pois os direitos políticos de João não foram restringidos pela sentença, o que lhe permitia ajuizar a ação popular, né? Então, bom, tá errado, né, pessoal, essa alternativa aqui, pois João ele não poderia ajuizar a ação popular porque ele não detinha naquele momento direitos políticos e foi sim restringidos, tá? Os direitos políticos de João eles foram sim restringidos pela sentença, tá? Eles foram sim. Então, letra B errada. C errado, né? Já começou errada, pois os direitos políticos de João somente estariam suspensos caso estivesse cumprindo pena privativa de liberdade, tá? Lá no artigo 15 da Constituição e seus incisos, fala que é vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí o que acontece? Lá no inciso 3 vai falar condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Tá? No inciso 3 vai falar condenação criminal transitada em julgado, tá? Transitada em julgado.
enquanto durarem os seus efeitos. Lá no inciso 3 não vai falar sobre cumprindo pena privativa de liberdade, ou então, como colocou aqui na nossa questão, restritiva de direitos, tá? Então, independe. Aconteceu uma condenação criminal e ela transitou em julgado, enquanto durar os efeitos dessa condenação criminal, os seus direitos políticos eles estarão suspensos, tá? Letra D, certo, pois os direitos políticos de João permanecerão suspensos nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença criminal transitada em julgado. Não, não é 5 anos, é até durar os efeitos da sentença, tá? Até durar os efeitos da pena, tá? Não vai ter ali um tempo fixo, né? Durou é o tempo da pena. Se a pena durar mais que 5 anos ou menos que 5 anos, então quando ela terminar, aí volta, né? Restabelece os direitos políticos de João, tá? E letra E, errada, pois a suspensão dos direitos políticos pressupõe a instauração do processo próprio perante a justiça eleitoral, não decorrendo diretamente da condenação criminal. Neste caso, né, específico aqui que a gente está analisando, sim, ela decorre diretamente da condenação criminal, como a gente viu aqui no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, né? Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Então, está decorrendo diretamente da condenação criminal. Não é necessário que seja julgado pela justiça eleitoral, tá, pessoal? Então, se ele tiver ali uma condenação criminal transitada em julgado, lembrem-se, independentemente, tá, do tipo de pena que seja, se é privativa de liberdade ou restritiva de direitos, ele vai ter aqui a suspensão dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da pena, tá? Então, só revisando, a questão 7, a alternativa correta é letra A, tá? Bom, pessoal, a gente fica aqui, né? Mais uma série das questões comentadas que a gente está trazendo para vocês. E se vocês gostaram, deixem o curtir. Também coloquem nos comentários sugestões ou então dúvidas acerca, né, do conteúdo que foi aqui apresentado. Isso ajuda muito a gente a trazer mais e mais conteúdo para vocês, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.